Permanece o voto, então, do relator. Tem mais algum ponto? Não. Então, alteração do valor para 20 mil. E alteração do valor do dano essencial para 20 mil. Tá. Tem que modificar. Já dá para fazer alteração, não? É só Ainda anotar, não. Silvana anota. não, aqui não Já precisa- anotei. Você já consegue anotou, mudar pronto. aqui. Depois Não. o gabinete altera. Então assim se decide, doutora. Tá bom? Obrigada, excelências. Não, pois não. Dr. Otávio Aurélio Tamer. Processo número 26 da sala 938. Mesma sala, né? É a mesma sala. É o processo 11033. Doutor João, relator, tem a palavra. Não, sou eu, era. Não, sou eu mesmo. É o doutor Ah, Liz. é, É desculpa. a mesma sala. Ele está abrindo aqui já. É que o pessoal da presidência, João, falou que a doutora... É que eles estão confundindo. Tem abertura, que ele é 12, encerramento é 18. Ela vai no encerramento. Eles ficaram perguntando, o senhor vai com o doutor João? Eu falei, não, eu vou no lugar do doutor João. Isso. A doutora, a presidente vai? Não, a Ela doutora vai. Tereza. Vamos lá. A proposta, senhor presidente, é conhecer em parte do recurso ordinário de loja 100 e não o prover. Não há registro de divergência, doutor, o senhor fala por quem? Loja 100, excelência. O senhor vai falar alguma coisa ou vai ficar sem falar? Farei sustentação, excelência. Pois não? Então, tem a palavra. Nobres jogadores, doutor representante do Ministério Público, servidores, colegas. Questão que sustento da tribuna, inicialmente pela reforma da sentença de origem, é no que toca às horas extras e ao intervalo intra-jornada. Segundo a respeitável sentença de origem, a jornada ela era passível de controle, embora fosse externa. É um fato do qual, fundamento do qual respeitosamente discordamos. Uma vez que a forma como a atividade do trabalhador era desenvolvida, no nosso modesto entendimento, impossibilitava o seu controle. Isso porque, excelências, além de ser externa, a ausência de controle ela não acontecia por mera liberalidade do empregador, mas sim porque o trabalhador era um montador externo de móveis, montava aqueles produtos que eram comercializados pela sua empregadora, e assim se ativando, a sua única obrigação de passar na filial, de estar na filial, era para tomar os pedidos de montagem e então se dirigia para as montagens externas. Ou seja, o único momento em que ele passava pela filial era esse. Ele não trabalhava na filial, raramente montou um móvel lá e não precisava lá estar, justamente porque o escopo do seu contrato de trabalho era montar móveis nas casas dos clientes. Sendo assim, excelências, não há que se falar no controle de jornada, tampouco na ausência dele por mera liberalidade, por mero interesse do empregador, mas sim porque era impossível. É uma jornada alheia aos olhos do empregador. Se terminasse todas as suas montagens, todos os pedidos, poderia ir embora para sua casa. Caso não terminasse naquele dia, no dia seguinte, quando começasse a jornada, quando começasse a trabalhar, ia para a casa daquele último cliente que houvesse sobrado no dia anterior, ou um dos últimos clientes que houvesse sobrado no dia anterior, conforme a sua discricionariedade. Ou seja, não havia que se falar em passar pela filial, sendo que haviam com ele controles e montagens, pedidos de montagens ainda pendentes do dia anterior, evidenciando também que lá não passava. A única testemunha ouvida nos autos é justamente uma testemunha do próprio reclamante, Sr. Wilson, que disse exatamente, às vezes voltava para a loja, outras não. Ou seja, não era obrigado a fazê-lo. Essa prova está nos autos. Sendo assim, excelências, nos parece que não havia controle de jornada, como disse, pela sua impossibilidade. No que toca às ligações telefônicas, excelências, elas não aconteciam com o escopo de controle do término, do começo das montagens, até porque isso não importava para a empregadora. Interessava que os produtos fossem montados. Se isso aconteceria no horário X ou Y, não era uma imposição contratual e essa prova não foi produzida nos autos. Sendo assim, um horário em que ela aconteceria era irrelevante, desde que ela acontecesse no prazo razoável de 1 ou 2 dias após o reclamante tomar os pedidos de montagem para si. Também é fato que no contrato de trabalho, na carteira de trabalho, consta a jornada externa e também que não anotava, essa prova também não consta dos autos em sentido contrário, que não anotava controle de ponto o reclamante. Sendo assim, de ser afastada a condenação ao pagamento das horas extraordinárias convênia. No que toca à convenção coletiva de trabalho, nós temos aqui que se trata de categoria diversa, aquela
convenção coletiva que pretende ver aplicada o trabalhador. A súmula 374 do Corante TST é bastante clara no sentido de ser inaplicável a trabalhador que não pertence à categoria direitos daquela convenção diversa. A convenção que pretende ver aplicado o reclamante é de empregados desse sindicato, enquanto o reclamante pertencer à categoria dos comerciários da região de Botucatu. As guias de recolhimento que foram trazidas aos autos também comprovam este fato. Sendo assim, é como sustento para também pedir o afastamento dessa condenação. Muito obrigado. Aqui a questão é muito simples, né? Restou patente que ele se submetia a controle de jornada, na medida que comparecia na empresa no início da jornada, para pegar horas de serviço e haver comunicação por telefone para acompanhar o andamento. Ele era montador de imóveis, né? A testemunha única produzida do reclamante evidenciou aqui que o horário que ele entrava, o horário que provavelmente saíam, o que demorava para fazer as montagens mais simples ou as montagens maiores, né? E é o que se mantém. Com a relação aí o doutor falou do enquadramento? Essa não foi. Eu não vi. Se for o caso, ele vai ter que embargar. Não foi objeto de abordagem no voto, né? Aqui. Conheço o recurso depois para a reclamada, exceto quanto à inaplicabilidade das convenções coletivas trazidas pela reclamada, por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença assim não determinou, né? Então, quanto ao enquadramento, a sentença não determinou. O enquadramento postulado pelo reclamante, ela não determinou. Perfeito, senhor. Tá? Então, não foi objeto de condenação. Perfeito. E quanto às horas extras, eu entendo que ele é passível de controle, muito fácil de ser controlado, e a prova dos autos evoluiu para que se reconhecesse a jornada comprovada pelas testemunhas, pela única testemunha, aliás. O senhor, doutor, tem você tem um hambúrguer para vender, e ele é pequenininho e não está brilhando, né? O doutor conseguiu dar uma lapidada no hambúrguer, né? Quem não viu o processo quase convence. Quase que o senhor convence que dá. Mas eu estou me limitando à prova do processo. Parabéns pela sustentação. Às vezes o julgado faz um bom trabalho, mas não consegue alterar não. que você vê aqui nos autos. Mas, então, nos termos do voto do relator, assim se decide. Doutor, muito obrigado. E parabéns. Muito obrigado, senhor. Doutora Danila Manfre Nogueira Borges. Processo número 21. Não está aqui, doutora Danila Manfre